a gente nem tinha 20 caminhão, tá ligado? O Uhum. povo gosta de número, né? Hoje, a Rodo Everton. Cara, é legal vir aqui porque a gente tem uma história aí, né? Vocês foram o meu primeiro cliente depois que eu saí das minhas empresas, né? O Tom chegou lá, pô, tenta dar uma mão pra nós aqui e tal. A gente tá crescendo, precisa entender quais são Tô meio os perdido. próximos estágios aí de ajustar a gestão. Então a gente vê aqui na Rodo Everton, né? A gente aqui fala só Everton, né? Engraçado que a galera não sabe, mas aqui dentro a gente só fala Everton. Everton é o nome do teu irmão, né? Exato, mas é que a Everton, ela surgiu Everton mesmo. Ah, era Everton Depois mesmo. ela foi pra Rodo Everton. Ah, pode crer. O primeiro nome dela foi Everton Transportes. Legal. E eu tô aqui Inclusive, algo que é engraçado é que Everton é o meu irmão do meio, né? Uhum. Então, quando nos meados de que ele nasceu, a empresa estava surgindo. Colocaram Everton Transportes com V. E o nome do Everton é com W. Não, no e-mail... Quando eu descobri o e-mail dele, assim, que eu fui fazendo a agenda, eu disse, vai explicar isso aqui, deve ser uma bucha. Mas olha só, eu tô aqui com o Aguinaldo, mais conhecido como Dinho. Então a gente vai chamar ele de Dinho, porque até a gente tava discutindo isso aqui, né? Nós chamamos de Aguinaldo, de Dinho, mas enfim. O e-mail é Aguinaldo, mas quem faz negócio com ele é o Dinho. E a gente vai conhecer um pouco da operação, o Dinho vai trazer um pouco vai trazer também esse processo de profissionalização que vocês já passam já desde 2022, 2023 ali, né? Sim. Investindo muito nisso, em dedicação, profissionalização da família, né? Instauração de alguns fóruns específicos que teu pai não tá mais na operação, sim, que a gente vai trocar uma ideia. E conhecer um pouco a estrutura também, que esse ano, apesar dos desafios, né? Com muita coragem, vocês estão com uma expansão forte. Sim. E, cara, começa do início ali. Primeiro, agradecer, né, o Matheus, né, a gente não tinha nem reunião aqui na empresa. Foi. E o Matheus veio para trazer essa cadência. Acho que foi importante a gente trazer uma pessoa de fora, né? A gente já se conhecia de atividade física e tudo. Crossfit, né? Crossfit. Eu continuo fazendo ainda. Não parece, mas eu continuo fazendo. Então a gente se conheceu lá e sempre gostamos muito da conversa do Matheus. Trouxemos ele aqui para a empresa, né? E dali em diante a gente começou a ter rotinas de reuniões, rotinas operacionais. Começamos com reuniões apenas entre nós, depois descemos aos times. São estruturas que funcionam até hoje. Isso foi muito importante para nós. Antes os resultados eram enviados pelo WhatsApp. Eu lembro que eu perguntei assim, como é que vocês analisam o resultado? Ah, cara, o financeiro manda no e-mail, depois eu encontro meu irmão no corredor, tu viu o resultado? Foi bom, foi ruim e tal, sei o quê. E nisso vocês estavam indo almoçar ou algum lugar e deu, né? Morria por ali. Nenhuma crítica, nenhuma sugestão, zero. Simplesmente olhava aquilo e seguia adiante, né? Então, depois que o Matheus veio para cá, a gente conseguiu iniciar a nossa profissionalização, né, do negócio, organizar cadeira, conselho, reunião de resultado. Então, foi muito importante para nós no crescimento, né, que vocês vão ver aqui, que foi exatamente nesse período que a gente começou a sentir a dor que precisava realmente ter essa profissionalização, senão a gente não iria conseguir avançar as próximas etapas, né? Mas falando um pouquinho aqui da história da nossa empresa, né? Com 15 anos de idade, o meu pai completou 15 anos de idade. Ó, a colinha ali, ó. 15 anos de idade, Belém do Pará, com um caminhão Mercedes carregado de fécula, aqui de 3 de Maio, cidade que a gente mora até hoje. E ele tá sozinho lá? Sozinho. Com 15 anos. Isso hoje é inimaginável, né? Uma criança... Pô, o adolescente de 15 anos, ele não se governa nem pra... Então olha como os tempos eram outros, né? Como em algumas coisas a gente foi evoluindo e, na minha opinião, em outras a gente foi descendo, né? Uhum. Mas é a verdade. Aí vai me perguntar, tá, mas como? O irmão dele, que trabalha conosco até hoje aqui, foi... Até ele passou ali, aí o João assim, aquele ali é o pai do Dinho. Não, aquele ali é o irmão do pai do Dinho, é igual. É igual, exatamente. Então ele tinha a carteira já e emprestou ao Arilton para fazer a viagem. E no dia 4 de julho de 1980, ele estava aguardando descarga lá e completando seu 15º aniversário. Isso para nós é um motivo de muito orgulho aqui na empresa, né?
e vocês vão ver mais à frente que ele fez exatamente isso com nós. Verdade. Contar um pouquinho, né, 1986 foi quando ele comprou o primeiro caminhão dele, né, efetivamente dele, né, do CPF dele. Em 1991 foi quando fundou a empresa que a gente está aqui hoje, que é a... Você foi aqui? Não. Eu vou chegar lá. Tá. Em 1991 aconteceu a formalização, né, o CNPJ, que era Everton Transportes. Ali a gente produzia trabalho para os outros, basicamente. A gente trabalhava como subcontratado de outros e muitos poucos clientes nossos, né, de nossa carteira. Nos anos 2000 aconteceu que naquela época, hoje é um termo bonito, né, M&A, né? Em 2000 o Arilton comprou uma transportadora que tinha relevância em Criciúma e estava passando por dificuldade, chama Rodonese Transportes. Então ali... O CNPJ existe até hoje. Existe até hoje. E a gente... Pô, que coragem, né? Né? Ele viu ali uma oportunidade, o cara não estava... A empresa não estava indo bem financeiramente, tudo. Ele resolveu acreditar. A gente era lá de Três de Maio, cidade interior. Ele foi a Criciúma, ia todo dia a Criciúma trabalhar. Então ali a gente comprou a empresa e a carteira. Foi ali que a gente começou a nossa história na cerâmica, que está conosco até hoje. Né? A região aqui já foi o maior produtor de cerâmica do Brasil, hoje não é mais. Mas ali que começou a nossa história, né? E ali que começou a minha história também, dentro da transportadora. Em meados de 2000 ali, vou contar a história que eu já contei para eles aqui, que eu estava disputando um moleque bom de bola lá em Pedras Grandes. Cheguei 4 horas da tarde e meu pai me procurou, vai lá na transportadora, você tem que bater um conhecimento. Acho que quem é faturista em transportadora hoje, talvez nem saiba o que é bater um conhecimento, né? Porque hoje é emissão de CTE, né? São outros termos. Era na máquina de datilografar, né? Eram outros tempos, né? Então, eu trabalho desde 2000. Nós estamos em 26, faz 26 anos que tu tinha 12 anos na época. Exatamente. Então, eu comecei mais cedo que ele. Não, mas a história do meu pai é muito bonita. Mas de uma posição já bem mais de boa, né? Já estava mais confortável. Né? A história do meu pai é muito linda, né? Ele, com 6 anos, engraxava sapatos na saída da igreja. A minha avó era merendeira e faxineira lá do colégio. Meu avô sempre foi muito doente, a avó era que segurava as pontas em casa, com um salário baixo, né? E o pai sempre... A história dele é muito linda, cara. A gente tem muito orgulho do que ele conseguiu conquistar, né? Porque era uma pessoa que... E vendo de fora, cara, desculpa te cortar, como que ele transferiu isso para vocês? Porque a gente vai entrar um pouco nesse assunto, mas e a gente conhece outras empresas familiares, né? Inclusive o João conhece também. Cara, é raro a gente encontrar uma cultura que nem teu pai criou entre os irmãos. Sim. Né? O relacionamento de vocês, vocês vão pro choque, vocês se... Como é que eu posso dizer? Degladeiam, se criticam e tal, mas o respeito... A reunião de resultado deles é muito eficiente, assim, porque ninguém precisa pisar em ovos. Isso aí tá bom, isso aí tá ruim, teu trabalho tá bom, teu trabalho tá ruim. E ninguém se ofende, sai pela porta ali, vão treinar junto, vão jogar seu futevôlei, né? Nada atrapalha o almoço de domingo. Exato. Isso de fato é uma questão... E assim, ó, isso vem... Eu sou padrinho da filha dele, do meu irmão. Ele é padrinho do meu filho. Então, para fora desse portão aqui, a gente é família. Para dentro desse portão aqui, eu tenho as minhas responsabilidades, ele tem a deles. E a gente tem realmente que ser cobrado por aquilo que não está indo bem, né? Os indicadores servem para isso, né? E isso é uma cultura que eu vendo de fora assim, teu pai que criou vocês assim, né? Sim. E tem o Dedé também, né? Tem o André que tá com... O André 30? Tá com 1998, tá com 28. 28, Também já... Que também tá na operação, né? Trabalha bastante, né? Tá como gerente de operações hoje. Cuida de todas as nossas filiais, cuida de todos o giro da frota. Então ele tem um time grande aí por debaixo para... já presta conta, tem responsabilidade pra caramba. Então muito... o trabalhar cedo aqui na Rodo Everton sempre aconteceu, né? Desde o meu pai até a gente, né? Em 2007 a gente construiu a sede aqui da empresa, né? Porque nós tínhamos lá em 3 de Maio uma salinha pequenininha lá embaixo de um prédio. E lá em Criciúma a gente tinha a Rodonese,
já era próximo às cerâmicas ali, a gente tinha esses dois locais, né, para estar, né? Então, onde a gente está aqui, a gente comprou um terreno de 8.000 metros quadrados, construímos inicialmente a transportadora aqui. Hoje nós já triplicamos essa área, né? E está pequeno. Estamos com 25.000 metros quadrados e acredito que agora a gente deva chegar a uns 37, 38 com uns ajustes que a gente está fazendo aqui para trás. Em 2016, a gente começou a nossa expansão operacional, né? Então, a empresa foi fundada em 91, em 2000 ela realmente começou a embarcar direto com o embarcador, com o cliente. Em 2016 a gente abriu uma filial em Minas Gerais. Em 2019 a gente abriu a nossa filial lá do Rio de Janeiro. Eu falo do Rio de Janeiro porque esse aqui foi um dos nossos diferenciais de crescimento. Lá a gente sempre nadou de braçada porque o estado em si tem muitos problemas culturais, violentos, muitos. Os transportadores na época não queriam ir ao Rio de Janeiro, né? E na época o pai teve essa visão, o Arilton teve a visão e começou a atender o estado do Rio de Janeiro, porque ninguém queria. O frete era maior, né? Tinha mais volume de carga, porque sobrava, ninguém queria ir. E então a gente começou a crescer. Hoje é o estado que a gente mais trabalha. É a filial de maior faturamento. De maior faturamento. É onde a gente, como se diz nos termos do transporte, onde a gente não se engalha. O caminhão cai lá, não tem erro. Ele vai sair de lá. Mas é uma expertise que vocês desenvolveram então, ao longo de 20 e tantos anos, né? Desde que a Rodonese existe, a gente começou a atuar lá no Rio de Janeiro. Né? Tinha muitos problemas, violência, assalto, como tem até hoje, né? Mas a gente soube trabalhar dentro daquele estado. Os outros já tinham muitos transportadores. Então ali foi uma oportunidade que o Arilton enxergou, acessou, e a gente está lá hoje como o nosso principal estado de atendimento, né? Em 2020 foi quando... Em 2019 ali, teu pai estava na operação full time ali, com vocês, ele trabalhava aqui? Trabalhava aqui, exatamente. Até 2020 ali ele estava presente conosco, assim. 2020 foi um ano de transição já, né? Um ano que a gente começou a pegar um pouco mais de responsabilidade em algumas áreas, né? Eu também tirei o Everton de um processo operacional que ele fazia muito, trouxe ele mais para gestão. Acho que até tem uma parte aqui que a gente também vai falar disso. E foi ali que a gente conseguiu, né, realmente crescer. Escalar um pouco mais. De 1991 até 2019, nós tínhamos uma matriz e 2 filiais. E de 2020 até 2025, nós criamos mais 18 filiais em 5 anos, né? E abriu mais uma agora. E abriu Amazonas agora. Então, quando a gente realmente assumiu a operação do negócio, a gente resolveu. Meu pai sempre cresceu de uma forma muito sólida, estruturada, sólida. Se ele tinha dúvida que 1% de dúvida que aquilo não iria dar certo, ele não ia. Bem conservador. Bem conservador, né? Isso também fez com que, nesse período, a gente abrisse novos negócios também, né? A gente não tem só transportadora hoje. Vocês vão ver em outra apresentação aqui que de 2014 a 2019, o aumento de frota foi praticamente inexistente. Então, nesse período, a gente investiu em imóveis aqui na região. E até assim, ó, eu lembro de uma fala de vocês que nesse período vocês não tinham tanta gestão e muita coisa da operação batia em vocês, né? Isso. E daí é onde vocês estavam meio cansados o negócio cresceu, era cada vez mais trabalho, cada vez mais difícil controlar, manter a qualidade, manter as margens. É uma galera já, né, de motorista e time administrativo. E daí quando vocês começaram a trabalhar mais gestão, que não, beleza, dá para crescer mais. Dá para crescer mais, exatamente. E o segredo aqui, né, o que deu certo para nós, foi que a gente foi identificando os gargalos do crescimento. Porque nem todo fundador é que nem o pai de vocês, que ele consegue assimilar as coisas, entender que é melhor e delargando, né? Sim, não é delargando, é delegando, né? Delegando. Mas, Matheus, eu vou dizer para ti, o pai sempre respeitou as nossas opiniões. Em algumas, como o dono da caneta, corta, mas sempre respeitou muito mais do que cortou.
Mas eu digo isso, o mérito disso é o que eu sempre digo de sucessão. Tu tem que convencer e tu tem que dar resultado. É os dois. Não tem outra coisa. Não adianta você fazer uma apresentação de PowerPoint aqui, linda, projetando 5 anos aqui, para um cara. Cara, não funciona. Funciona é tu convencendo com resultados. Se tu não botar mais dinheiro no bolso dele, cara, esquece. Ele vai achar que o teu trabalho não tá bom. É assim que funciona em todos os setores. Se tu não der resultado, cara, pode fazer. E principalmente aqui, além da eficiência financeira, né, é também, vocês têm um zelo muito com a qualidade, né? Vocês atendem cliente corporativo, cliente grande, vocês são conhecidos pelo caminhão de vocês, que é sempre bonito e tal. Agora, se tu crescesse, pô, deixando tudo isso de lado, por mais que desse mais dinheiro do que daria hoje, cara, tenho certeza que teu pai ia se incomodar, porque o nível de excelência em tudo que vocês fazem, nos imóveis que vocês têm, na operação, pô, a gente percebe, né? Tu chega aqui, tu vê o nível de excelência das coisas que vocês fazem. Então, tem um fator qualitativo também, né? E a cultura aqui é muito forte, né? Isso é a cultura do Arilton, né? Desde sempre, né? Dê o retorno ao cliente, mesmo que não seja positivo. Atenda o telefone na hora que ele está te ligando. Os motoristas também. Se o motorista tá ligando lá pro gestor da frota, atenda, cara. Ele tá precisando de alguma coisa. Então, a gente sempre teve essa proximidade com o cliente, sempre. A gente tem um mantra aqui, que é assim, ó. Se você deu a sua palavra, cumpra. Não importa o quanto isso vai te custar. Já custou bastante para nós aqui. Mas, para vocês terem noção, a gente tem o nosso cliente número 1. O primeiro cliente que a Everton pegou lá em 1991 é nosso cliente até hoje. Então, a retenção, ela está andando lado a lado com a cultura. Né? Por quê? A cultura é forte de retenção, de atendimento, de falar a verdade. Se você não vai conseguir atender a expectativa do cliente, ligue, avise antes, combine. Acontece um monte de coisa na operação. Eu percebo muito nas reuniões do comitê de gestão ali que isso é de fato... Cara, ninguém aqui passa pano em resultado ruim, em coisa que deu errado. Né? Ninguém passa pano aqui, não, cara. Isso aqui... Eu de fato assim não me vem à memória agora, desde 2023, que eu participo aqui todos os meses, de que tinha um elefante branco na sala. Porque daí eu acompanho os números também, eu percebo e tal. De fato, assim, nunca teve um elefante branco que a gente teve que... Não, galera, pô, não estamos falando disso aqui, né? Foi sempre muito claro, assim. Exatamente. Então, a transparência que a gente tem, né, a honestidade com os nossos clientes, porque o pai sempre disse isso. A gente tem um contrato, né, hoje 99% dos nossos negócios são feitos contratos, assinados por ambas as partes, mas lá atrás, o contrato que tinha era um aperto de mão. Era no fio do bigode. Né? Apertava a mão e... Então, aquilo... Eu posso citar inúmeros casos aqui que a gente trabalhou, pagou para trabalhar por 2, por 3, por 4, por 5 meses, mas pelo fato de a gente ter feito aquele acordo, a gente errou em apertar a mão, mas agora que nós apertamos, nós vamos até o fim. Né? Então isso é uma coisa cultural muito forte aqui dentro da empresa. E isso, na minha opinião, é o que mais faz reter o cliente dentro da tua empresa. Tu ter feito um bom negócio, ótimo, tu não ter feito, tá ruim, mas mesmo assim honra, né? Então isso foi um diferencial bem grande aqui para nós. Vamos fechar o crescimento ali. Vamos lá. Aí vocês entraram aí... Na verdade, né, Matheus? Esse número é legal. Matheus, na verdade, assim, ó, a gente tem que dar muitos méritos pro Arilton, né? Ele sempre foi um crescimento sólido, né? Um crescimento sem loucuras, né? E bem diferente do segmento, né? Bem diferente do segmento. Hoje, o transportador rodoviário de carga, tranquilamente, é o nicho da sociedade com mais alavancagem bancária no Brasil, né? Eu acompanho aí, participo das entidades de classe, né? Então, aqui são alguns números
que a gente tem, né? Claro. Caminhões carregados por dia, né? Então, em 2014, a Everton carregava 15 caminhões por dia. Em 2019, né, 5 anos após, ela carregava 20. Então, ela teve um crescimento aí de 33%. Dá uma média aí de 6, 7% ao ano, né? Não é ruim, né? Mas é um crescimento sólido, um crescimento tranquilo, sem arriscar muito, né? E nessa fase da vida do meu pai, ele, como a gente ainda não estava na gestão, se preocupando, a gente estava fazendo carga lá, né? A gente estava operando, né? A gente não estava ali decidindo, né? Com ele, né? Do lado dele, ele, ajudando, né? Então, a construir, né? Com todas essas situações de incomodação, com motorista, com carga, com cliente, ele já tinha umidade, cansou. Nessa faixa aqui, ele simplesmente criou outro negócio, né? Que foram os imóveis, né? Hoje a gente tem uma empresa que é do tamanho da transportadora no ramo imobiliário? No ramo imobiliário, né? Então aqui ele deu uma dividida, a gente cresceu um pouco menos no caminhão, mas mesmo assim crescemos, né? E em 2019, 2020 aqui foi quando eu e o Everton assumimos o negócio, né? Que o pai começou a virar mais um conselheiro do que efetivamente operar o negócio, né? Como fazer. Um CEO ali, né? Um presidente. Então aqui a gente deu uma acelerada, né? Aqui a gente, em 2019, carregávamos 20 por dia, em 2025 estávamos carregando 73 por dia, né? Um crescimento de 265%. E o nosso projetado para 26 é 92 caminhões por dia, né? Então a gente está projetando um crescimento de 26% no número de embarques diários de caminhões aqui, né? E tamanho da frota, tens aí? Tenho. Aqui ele só colocou o crescimento do período, né, de 2014 a 2025. Isso são dados consolidados. A gente já fechou. A gente teve um crescimento de 387% no número de caminhões embarcados dia. Nessa. Aqui a gente vai falar um pouquinho de caminhão. Vamos ver. História em números da frota. Bom, a evolução da frota, né, 2014. De 2014 a 2019, aumentaram 3 caminhões, né? Foi aquela janela que eu falei que a gente resolveu, né? Bastante caixa naquela época, muito caixa, bastante investimento em imóvel. Então aqui a gente acabou tirando dinheiro da transportadora para investir nos imóveis. Exatamente, né? Organizamos dessa forma. E aí, quando a gente pegou aqui em 20, né? 2020, a gente passou a ter 150 frotas. Então a gente teve um crescimento comparativo de 329% de crescimento de frota daquele período até esse, né? Então mostra que a empresa era uma antes de 2020 e ela passou a ser outra depois de 2020, né? Para 2026 a gente tem um projeto para chegar próximo a 200 frotas. Frota é o número de caminhão mesmo, né? Porque o cavalo mecânico. É o cavalo mecânico, né? Se tu for considerar as placas, né? Porque muita gente vende, né? Placas. Quantas placas vocês têm? Eu coloco aqui quantos caminhões automotor eu tenho, ou seja, que puxa a carreta, né? Isso aqui porque a carreta também é uma placa, né? Que também é uma placa. Então, se eu for colocar os meus números aqui em placas, eu devo chegar a 700 placas aqui, certo? Então, mas eu prefiro colocar o número, eu acho que é mais justo. Quem bota muita placa assim, eu entendo que ele quer inflar as coisas. Inflar, para não dizer outra coisa. Assim, no final do dia que fatura é o cavalinho, né? Exato. A carreta não anda sozinha. A carreta, se tu for colocar no custo, né, do que custa um conjunto, ela não custa nem 10% do que custa um conjunto, sabe? 10, 15, no máximo, vamos lá. Aí só, se for um rodotrem, talvez um pouco mais. Mas ela tá ali só para... Ela não paga IPVA, por exemplo. Só paga seguro, não paga IPVA. Por quê? Porque ela não tem motor, né? Então ela não paga IPVA. Aí aqui, crescimento total de 14 a 25, 370%. E de 14 a 26, se a gente chegar no número de 200, vão ser mais de 500% de crescimento no período, né? E
E assim, ó, quando fala todos esses números, tipo, é um crescimento numa empresa de capital intensivo, né? Assim como uma indústria, por exemplo, que para crescer tu precisa botar dinheiro na frente, né? Máquina. Capacidade, investir na sede e tal. E eu conhecendo os números de vocês, a quantidade de alavancagem, se resume que cara, vocês vivem com muito menos dinheiro, vocês tiram pouco dinheiro da empresa para viver, vocês vivem a vida, como eu brinco assim, a vida não mudou tanto, né? Não. E é reinvestido totalmente no negócio. Eu escuto o Luciano Hang falar uma coisa que a gente se identifica muito, né? Que o Luciano Hang, guardadas as devidas proporções, né? Ele é a pessoa física dele é pobre e a van é rica, né? Uhum. Então a Rodo Everton também é assim. Uhum. Né? As nossas pessoas físicas têm uma vida relativamente boa, mas não próximo do que poderia tirar do negócio. Do que poderia tirar do negócio, né? Hoje a gente tira em torno de 10% do lucro apurado do mês e 90% fica para reinvestimento. Uhum. Né? Então, 10% distribui e 90% reinvestimento. Então, eu acho que tá conservador. Tá conservador. Bom, aqui eu acho que até já comentei, né, as principais decisões, né, que foi apostar onde ninguém queria ir, que era o Rio de Janeiro. Foi um local que a gente trabalhou bem, conseguiu conquistar o espaço lá, né. Também, né, menos concorrência e maior espaço para crescer, né. Ninguém queria estar lá. Então tinham 2 empresas aqui da região que tinha muito volume lá para o Rio de Janeiro. Então, cara, a gente foi botando motorista corajoso, foi botando motorista com a 12 embaixo do banco. Fazer o que tem que ser feito, né? E ali a gente foi nos acostumando com aquilo, né? Depois da Copa de 2014 e das Olimpíadas melhorou muito. E daí conseguia ter margem lá. Conseguia ter uma margem melhor. Conseguia ter margem, né? Então, depois da Copa de 2014 ali e as Olimpíadas melhorou muito a questão, a gente tinha muita abordagem policial aos caminhoneiros, extorsão, muito problema, né? Muito. Então ninguém queria ir. O motorista entrar não no Paraguai. Mesma coisa. Eu te abordava, teve motoristas nossos que perderam a aliança, que o cara foi apertar a mão, levou a aliança. Então ninguém queria ir. Era perigoso, como ainda é hoje, né? O Rio de Janeiro, né? Para quem vai à praia hoje, talvez venha um arrastão, né? E eu sempre digo que se o Rio de Janeiro fosse uma cidade nos Estados Unidos, ela seria a cidade mais visitada do mundo, tranquilamente. Pelas belezas naturais que ela tem, pelo que tem ao redor dela. Mas, infelizmente, o crime organizado, as milícias tomaram conta lá e virou isso que virou, né? Bom, aqui eu também acho que já comentei um pouquinho sobre a transição, né? E até assim, eu queria comentar um pouco, Odinho, nessa questão da profissionalização que vocês passaram, porque hoje teu pai, ele... Até me perguntaram assim, o que o Shella faz? Shella é o seu Aurito, né? Ele compra caminhão e pneu, né? Ele faz o que ele gosta. E vem uma vez por mês na reunião. É isso. Pra tu saber se o negócio se a associação está sendo bem feita, tu pergunta assim, quantas vezes o fundador vem aqui por mês? Aí tu consegue tirar a média, se realmente foi feita sucessão. Então, assim, dos nossos 5 principais clientes de faturamento que o Matheus acompanha conosco na reunião, apenas um foi ele que conseguiu. Todos os outros 4 já foi nós. Né? Já foi a gestão de vocês. O Everton, né? Foi a nossa gestão. Né? Então, isso também referencia, né? Assim, de que houve essa transferência de autoridade, né? Houve. Até porque ele nos treinou por muito tempo, né? Então a gente sabia fazer, né? E ele também já não queria viajar, já estava cansado, não queria mais. Então foi onde a gente foi assumindo essas funções do comercial em si, né? E assim, ó, o que é legal falar, que nesse momento que ele vem na reunião de gestão, hoje o negócio tem outro porte, né? De como ele entendia resultado. Hoje a empresa ainda continua metrificando resultado, até para acompanhar a série histórica dessa mesma forma, porém a empresa está passando por um processo de profissionalização, até para as próximas gerações, eles não vão ter talvez toda essa oportunidade de viver um negócio pequeno como vocês viveram. Sim. Né? Então tem que profissionalizar, enfim, é esse processo que a Everton está passando.
e tá dando muita velocidade, né? Dada a complexidade, porque, cara, a parte operacional disso aqui é muito complexa, né? A reunião de resultado, 70% da reunião de resultado é a parte operacional, né? Onde de fato se consegue se ganhar dinheiro, né? Perfeito. O restante nem tanto. São mais ajustes, né? E a parte fiscal, né? Que é muito complexa também. Tu já tem que internalizar boa parte da parte fiscal. Mas em resumo, nessas reuniões, o Shella, né, na questão do sucedido, o que tem alinhado, tá? Daí tu me disse se tu quer deixar isso ou não. Tá. Os filhos têm uma meta, então o Jim, o Everton e o André, eles têm uma meta para cada área do negócio de lucratividade, né? Isso mesmo. E ele permite com que a frota cresça tantos por cento utilizando o capital que é dele, né? Então, no fim do dia, a empresa, o Shella faz exatamente o papel de um presidente de conselho e acionista. Vocês podem ir a essa velocidade e eu quero esse resultado. Se vocês chegarem nesse resultado, vocês têm uma bonificação, senão é o salário, né? Basicamente é isso. Perfeito. Então, eu acho isso muito legal, porque isso é raro de ver nas empresas familiares, que normalmente os filhos já veem a empresa como deles. Sim. E fazem o que bem entender com o dinheiro e tal. Enquanto aqui não, essa cultura do respeito que vocês têm, profissional com o pai de vocês e tudo mais. Cara, a gente, todo mês eles olham assim, se a gente tá batendo a meta ou não tá, a meta deles. Né? Então, cada área tem as suas metas, mas eles têm a meta de lucratividade deles. E, cara, a vida deles vai mudar ou não conforme essa meta, né? Exatamente. Se não mudar, cara, é cada um com seu salário, né? E vão viver a sua vida. Né? Teu pai na física, daí, ele, né, possibilitou para vocês algumas coisas e tal. Mas a empresa, quem determina o risco e o ritmo e qual o resultado que ele quer, continua sendo o dono. Exatamente. Né? Ele é o presidente do conselho, a gente presta conta para ele, né? A gente apresenta o que a gente acha que vai ser o próximo ano ou os próximos 2 anos. E a partir dali, lógico, se baseando em mercado, em aumento vocês de frota. acabam participando, né? A canetada é dele, mas exato. Vocês participam nessa construção, que a gente né? vai aqui, que a gente vai ali, mas é assim, bateu, ganha, não bateu, não ganha. Simples assim. E a gente desceu isso para a cadeia, né? Então aí a gente tem 6 gerentes que também têm as suas metas mensais, né? A gente não faz trimestral, são mensais, medidas mensais. E a gente melhorou muito a empresa depois que a gente instituiu essa situação das metas. Porque antes os setores eram desconexos, né? Cada um fazia o seu e chegava no fim das contas, ele teoricamente não sabia nem quanto ele tinha faturado, quanto ele tinha gastado. E hoje, qual a eficiência ele tinha gerado, né? Onde ele poderia melhorar. Então, no mês passado, 2 setores andaram se encrencando aí, porque a frota não precisava de um faturamento ali e o faturamento não faturou, passou do horário, não faturou. Deu duas foi faturar 1 da manhã, não entrou mais naquele mês. Né? Daí chegaram no outro dia aqui, quase tivemos que chamar a polícia militar aí para apaziguar a turma. Isso cara, é o reflexo da cultura de resultado, né? A cultura de resultado, não necessariamente ela tem só aspectos, não, que é tudo flores e resultado. Não, cara. Gera que a turma vai pro embate porque quer gerar o resultado que foi o que fui ali, né? Mediar, né? Falei, vocês não precisam se preocupar. Se esse foi o problema de 1 hora, se vocês tinham o faturamento e foi o problema de 1 hora, ok, a gente coloca. É justo, né? A meta ela não tem que ser... Né? A gente olha a meta dessa forma. Agora, bom senso, né? Com bom senso, né? Não dá pra também 2 dias depois o cara bateu e querer encaixar na dele. Aí não funciona. Mas o que eu digo é que gerou uma competitividade entre os setores e eles, às vezes, até para trocar um pneu é complicado, porque vai influenciar no resultado deles lá. Então as metas são muito boas, importantes, mas você tem que manter vigilante sobre elas, né? Porque aqui a gente trabalha com caminhão, com estrada, segurança, né? O nosso pilar principal é segurança. Então a gente não... As metas, elas fazem isso. Elas te levam a algumas coisas, né? Vamos a lona de... O freio. Cara, dá pra fazer mais uma, sabe? Será que... Cara, não dá. A questão até de
são exemplos, né, que nesse processo de profissionalização, no negócio o negócio de vocês ele é um risco alto. Sim. Risco de capital, risco operacional, tá na estrada, a estrada do Brasil é essa maravilha que a gente sabe que é. Péssimo. Então, tudo se corre muito risco. Quando tem essa cultura de resultado muito forte e tu aperta o time, se tu não tem uma baliza qualitativa, né, como por exemplo, a frota de vocês, qual é a média de idade hoje? 3 anos. 3 anos. Então é uma frota extremamente nova. Tem um plano de manutenção que muitas vezes é negociado. Sim. Só que para fazer a manutenção, o caminhão tem que estar parado. Se ele tá parado, ele não fatura. Aí, cara, como é que o time de manutenção de frota e o time de operação se alinham para manter a qualidade, manter o caminhão em dia com as manutenções e tudo mais, gastando o que deveria e a operação ainda faturando o que deveria. Então, esses mecanismos de incentivos, né, que a gente vem afinando ao longo desse tempo. E o legal é que, assim, o Shella, ele olha na reunião de resultado, ele vê um monte de gráfico, né? Hoje a Rodoev tem 37 BIs e só pra você ter uma ideia, uma curiosidade, tá? A gente, ano passado, a gente construiu, a equipe de manutenção, junto com a operação, construiu o CPK, que é o custo por quilômetro do pneu. Então é medido a micragem do pneu, de todos os pneus, de todos os caminhões, né? Então a gente sabe por marca, qual é o motorista que mais estraga pneu, porque pneu na DRE é uma linha desse tamanho, né? É um custo relevante, né? Então, para vocês entenderem a complexidade que é tocar um negócio assim... Hoje a gente troca um pneu por mês de todos os caminhões. Nossa, de 150 caminhões. Exatamente. Então, é um volume muito grande de dados, né? E assim, no meio desse monte de dados, um monte de informação que se vem construindo nos últimos anos aí, o Shella ainda assim sabe ser muito preciso nas falas e encontrar coisas que às vezes vocês que estão na operação não visualizaram, né? Então esse é o papel de um fundador que construiu um negócio, que tem a representatividade dele e sabe ler números. A galera é muito boa aqui, né? Vocês e o teu pai, o pai de vocês são muito bons em lembrar o número do mês passado e analisar a performance e tanto e tal, né? Então, e muito por conta da cultura de resultado, óbvio. Sim. E também porque o negócio não é um negócio de margem alta, né? É um negócio de margem muito apertada e tu tem que ser muito eficiente nisso. E uma coisa que a gente conseguiu fazer bem aqui também, né, Matheus, que eu sempre digo, né, criar procedimentos, criar processos, escrever, botar lá num Kanban lá, isso é muito lindo. Eu acho que tem que ter. Mas o principal são as pessoas. Não adianta a gente ter um monte de processo escrito se tu não contratar bem a pessoa. E nós aqui, graças a Deus, a gente teve pessoas que vieram contratadas, gestores que vieram contratados por mim, profissionais de mercado, né? E tem pessoas que já estavam da época do pai, né? E como a gente conseguiu envolvê-los nisso é que me deixa feliz. Porque nunca teve cobrança de resultado antes de a gente. Antes da gente implementar, né? O pessoal sempre bateu e tal, mas como a gente presta conta aqui, nunca existiu, né? Então eu era um cara que nunca fez aquilo e ele passou a fazer. Isso eu fico feliz porque a pessoa, ela realmente veste a camisa da empresa, né? Porque é um profissional que já está com uma idade avançada, talvez não tenha mais tantas aptidões para tecnologia e tal. E tudo, cara, e o cara tá ali tentando, batalhando, né? Então, cara, o profissional de mercado, cara, o cara vem e já sabe fazer tudo, né? Senão, tem com o Excel avançado, né? Exato. Excel avançado. Então, agora um cara que a gente criou aqui dentro, né? A gente tem muitos motoristas que viraram coordenadores, então são pessoas que sempre só dirigiram o caminhão, nunca tiveram aptidão por tecnologia, por planilha, por nada disso, né? E eu fico muito feliz, cara, que o nosso time comprou a nossa ideia aqui. O nosso time do administrativo aqui comprou a ideia de, olha, a empresa até aqui foi uma. E assim, eu não tenho nenhum profissional desalinhado aqui. Com essa... Todo mundo sabe, né? Todo mundo tem os seus desafios diferentes e tal, velocidades diferentes, mas todo mundo sabe que não vai voltar mais. Daqui para frente, né? Então, eu vejo alguns profissionais mais acomodados, outros menos, mas de um tempo para cá, principalmente com a cadência que o Everton tem dado nos fluxos ali, eu vejo que o pessoal tem cada vez mais essa sensação assim,
não vai ter jeito. É inevitável. Eu vou ter que fazer, sabe? Então, a gente tem que dar parabéns também, né? A gente tem 35 anos de empresa e foram construídos com pessoas, né, cara? A gente tem motorista aqui com mais de 20 anos, tem motorista com 25 anos. Esses caras sofrem muito na estrada. São profissionais que muitas das vezes não viram o batismo, não viram a crisma, não viram a consagração do filho deles. Nunca foram buscar o filho na escola. Imagina a gente, hoje, os dias de hoje, tu passar por uma situação dessa. Eu acho que nem parceiro tu arruma. Né? Então eu sempre faço um salve por eles, porque é uma profissão muito sofrida. Né? Além disso tudo, de perder praticamente a educação de filho, às vezes perde Natal. O cliente às vezes quer receber no Natal, cara. O que eu posso fazer? Eu tenho que atender o cara. Então o motorista se dispõe aí no Natal, se dispõe na virada do ano, todo mundo estourando champanhe, ele lá entregando a nota, para poder ser recebido. Então é um profissional que está caindo, né? Hoje a idade média do motorista de caminhão é quase 50 anos. Caraca. Então é um profissional que eu acredito em mais 10 anos a gente vai estar escasso. Já está hoje, mas vai piorar muito mais. Porque na semana passada eu estava conversando com um motorista nosso, muito antigo aqui, ele disse assim: ô Dinho, a única coisa que eu não quero que o meu filho seja é motorista de caminhão. Por aí tu entende que a gente precisa, como setor, fazer alguma coisa. Senão a gente está fadado ao fracasso. Esses caminhões que estão entrando aí agora, ele não dirige sozinho. Eu acho que nunca vai dirigir, na minha opinião. O Brasil nem a rodovia pintada. Como que ele vai guiar ali? Vai autônomo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que... Então a gente tem que cuidar bem do motorista, cuidar bem do profissional, dar atenção pro profissional. Porque quem é engenheiro gostaria que o seu filho fosse engenheiro. Né? Quem é médico gostaria que o seu filho fosse médico. Fisioterapeuta, dentista. Né? Agora o motorista, cara, eu já conversei com esse na semana passada e já tive essa conversa com vários outros. Então quer dizer que se é o cara que é motorista, que ele gosta daquilo, que ele está há 30 anos, ele não quer que o filho dele seja, ferrou, cara. A gente não tem reposição. Né? Qual é a idade média? 50 anos? O cara vai trabalhar até quando? 60. Então a gente tem mais 10 anos. Ou a gente faz alguma coisa como o Brasil, um setor, para melhorar um pouco, ser mais... Para manter a competitividade do setor, né? Exato, senão a gente está fadado ao fracasso. E como é desafiador, a gente vê nas reuniões o volume de mão de obra, de folha, a complexidade que é cumprir tudo, cara, é uma energia enorme que a empresa tem que investir para pagar bem, para pagar direito, para manter a qualidade, para manter o motorista bem. Exato. A gente dá uma premiação aqui de R$500 por mês para quem não dá um pico de velocidade acima. O nosso caminhão só pode andar até 90 por hora, que é o que a rodovia permite aí. A gente paga R$500 por mês de gratificação para ele, caso ele não dê um pico, ou seja, ele não passe nenhuma vez. E nem 10% dos motoristas conseguem vencer. É dinheiro, que talvez ajudaria num rancho de casa e tudo, né? E o cara não consegue. Então a gente está tentando melhorar. Isso é segurança para ele, é segurança para a via, é segurança para todo mundo que... Mas é uma situação muito, muito difícil de a gente... Ir ajustando, né? Ir ajustando. Até porque também, 50 anos é uma mão de obra já... Os caminhões todos tecnológicos, aí o motorista tem uma cultura assim de que, poxa, o cara trabalhou 30 anos, ele sabe fazer aquilo ali. Sabe pra caramba, ele é expert naquilo dali. Mas, cara, as coisas mudam. Às vezes a gente pede para eles fazer uma integração na Scania, que mudou todo o tipo de caminhão. Aí tem a cultura, não vou, esse cara vai me ensinar, cara. Não, já tô 30 anos aqui. Não, mas mudou algumas situações aqui, precisa entender e tal. Às vezes o cara nem sabe mexer com aquilo. Né? Porque o negócio... A tecnologia é muito diferente. Nem a gente... Não tem um caminhão aí para fazer? Tem. Esse? Então vamos lá, vamos dar uma volta, Vamos dar uma volta. Aqui é o escritório novo, né? O time tá. administrativo tem crescido bastante, né? A gente está fazendo uma ampliação. Acredito que vamos trabalhar uns 60 profissionais
que já trabalham aqui na empresa, mas estão empoleirados aí em outras estruturas, né? Estrutura mais antiga aqui da sede. Ô, Jim, daí essa parte aqui já existia, né? Aqui, tirando aqui, isso aqui é novo. Aquela parte onde a gente gravou não existia inicialmente na empresa. E a gente construiu depois, né? A sala da diretoria está lá. Depois aqui era uma área de estacionamento. A gente ampliou também, né? Vai dar aí, são mais de 400 metros quadrados de área nova. E esse aqui era a nossa primeira estrutura. Trabalhava eu e mais 6 aqui quando nós viemos para cá. E hoje trabalham mais de 70 profissionais aqui nessa área. Boa. Aqui também foi fechado recente, né? Aqui a gente também fechou recentemente para poder atender a demanda de um cliente específico que não pode pegar nem sol e nem chuva. Porque a cerâmica, ela, dependendo da paletização, ela pode ficar no tempo, né? E esse cliente não poderia, né, nem pegar sol e nem pegar chuva, né, umidade. Aqui é o nosso refeitório. Almoçam 70 pessoas todos os dias aí na parte da manhã, ao meio-dia. Desconta até eu almoço aí. Comida é boa. Aqui é a nossa área de armazém. Nós temos 4.000 metros quadrados. Pois essa área aqui, tipo assim, pô, a transportadora não era só pegar no cliente e entregar? Não, mas vocês têm uma área de... Como é que vocês chamam esse tipo de serviço? Porque aqui é um serviço adicional, né? Que é um custo que tu tem para atender o teu cliente. Na realidade, ninguém consegue cobrar por esse serviço, tá, Matheus? É uma coisa que tu tem que ter e pronto. É uma necessidade para tu poder reter o teu cliente. Antigamente, as notas eram faturadas e a gente ia buscar quando fechasse carga ou quando o cliente liberasse. Desde 2020, 2019, as indústrias mudaram o jeito de faturar. Elas só faturavam quando o caminhão estava na porta. Então, depois dali, a nossa vida virou um inferno. Em resumo. Em resumo. E aí a gente viu a necessidade de colocar veículos que estariam à disposição aqui para ir buscar cargas nas cerâmicas e em outros clientes para poder armazenar aqui. Isso também não foi de todo ruim, né? Porque a gente conseguiu dar mais produtividade para o nosso caminhão também. Então, às vezes a cerâmica carregava só até às 6, aqui vai até às 11, né? Porque daí tu já tirou do cliente e tu tá numa infraestrutura própria, né? Própria, exatamente. Mas, infelizmente, a gente não consegue cobrar nada mais por isso. É simplesmente para ter a garantia do serviço. Né? Então, aqui a gente começou só com esse galpão aqui de 600 metros quadrados, esse pequenininho aqui. Aí hoje lá em cima também tem um time financeiro e administrativo que fica aqui em cima, que vai para essa área nova, né? Exatamente. Estão empoleirados lá, como a gente fala. Estão empoleirados. Então aqui primeiro a gente fez esse ajuste para frente, depois esse lateral. Enfim, fomos criando uns puxadinhos para poder caber mais produto, né? Pô, daí lá é a área de manutenção. E como vocês podem ver, isso é cultura da empresa, né? Mesmo sendo uma área de alta movimentação e de trânsito de pessoas, de caminhões, com pneu que pega sujeira na rua, aqui a gente mantém a limpeza, é extremamente limpo, extremamente organizado. Todas as nossas cargas, elas passam pelo nosso sistema WMS, né? Nós somos a primeira transportadora daqui, da região sul de Santa Catarina, que implementamos esse WMS. Foi nós que construímos eles, né? Então, aqui é a identificação da indústria, aqui é a nossa identificação. Então, a gente diminuiu, praticamente zerou nossos erros de expedição, né? Porque eles são bipados, e então, ó, são 1 de 11. Ou seja, se ele não bipar os 11 códigos de barra, não finaliza a carga. Não finaliza a carga, não emite o documento de viagem. Então, isso praticamente a gente acabou com os nossos erros de expedição. Aqui a gente tinha um banheiro que os motoristas utilizavam para tomar banho, né?
só tinha motorista homem e o banheiro era masculino, né? E agora a gente já está com 4 profissionais mulheres dirigindo, né? Então tivemos que fazer um ajuste ali, fazer o banheiro masculino, o banheiro feminino. Que bom que as mulheres também estão vindo, porque realmente a gente... qualidade do equipamento, né? Como a frota de vocês é muito nova, tecnológica e tal. Elas gostam muito de operar nesse carro, que é o caminhão Sider, porque ele não... a lona para tirar e colocar ela é muito leve. Então ela prefere trabalhar nesse caminhão do que numa graneleira daquela, né? Uma graneleira daquela... Enlonar é mais difícil, né? É pesado, né? Pra mulher lonar, né? Vamos entrar dentro do caminhão? Vamos ver se eu nunca entrei dentro do caminhão, cara. Sério, cara. A gente está fazendo nós temos 25 mil metros quadrados aqui e não cabe mais. A gente está colocando piso para lá, piso para cá e a gente fez uma solicitação aqui no Image para poder tirar essa terra daqui. A gente tem mais 1 quilômetro de terreno aí para trás. Estamos pedindo a autorização para poder aumentar um pouco o pátio aí para dar um pouco mais de conforto, né? A gente está construindo a concessionária nova da Scania e não deu para guardar lá, a gente guardou aqui. Tomou mais umas 5 vagas de caminhões aí. Que daí é a questão da outra empresa, né? São as obras. Aí a gente constrói, né? Vai ser a nova concessionária da Scania. Agora aqui em Tubarão, a nossa empresa de imóveis, ela é proprietária da Volvo de Cave, do imóvel, né? Da DAF Barigui e agora nós estamos construindo a Scania. Então para o meu pai deve ser um orgulho, né? Porque as marcas de caminhões que ele trabalha, ele é o proprietário dos imóveis que elas estão sediadas aqui na região. Eu lembro até a compra da Volvo foi uma questão mais emocional, né? Não foi necessariamente um... Esse caminhão aqui é um caminhão 2025-26, né? Tá com 189 mil quilômetros, né? É um caminhão novo, mas roda bastante. Esse Brasil todo aí. Esse caminhão é um caminhão extremamente econômico. Scania Super, né? Scania a gente Super, vê lá nos resultados ali, né? Que os caminhões são classificados por marca e tipo, né? Do segmento do caminhão. O Scania, ele sempre foi um caminhão mais econômico, né? E desde 2022 a Scania lançou o Scania Super, sempre era o Scania Plus, né? E desde que a Scania lançou esse caminhão, a gente já... Hoje eu acho que 80% da nossa frota é Scania Super, né? Por conta da economia de combustível. Ele teve alguns problemas pontuais, né? Por ser um caminhão novo ali em 23. A gente teve alguns problemas com ele, mas a Scania arrumou o caminhão e é um caminhão excelente de performance com relação à economia de combustível, né? Nós também temos Volvo, que são caminhões mais robustos para operações que exigem um pouco mais do caminhão. A economia dele de combustível é um pouco inferior ao Scania, né? Porém, ele é um caminhão que ele fica mais tempo disponível, né? Ou seja, ele para menos em manutenções. O Scania é um caminhão que ele gasta menos combustível, mas ele para um pouquinho mais por manutenções pequenas, não são manutenções grandes e etc. Até porque a frota é nova, né? É mais uma manutenção... preventiva, né? Preventiva, né? Só que o Volvo ele é um pouco mais robusto, né? Então ele não tem essa... o histórico dele, né? Muito consolidado nessa linha de segurança e não... Aqui é porque passou de 80 por hora e quando passa de 80 por hora dá um aviso. Dá um aviso para o motorista não passar. Esse caminhão tem 13,5 metros de carreta e uns 4 de cavalo. Então ele vai aí para uns 18 metros quadrados, né? É um caminhão articulado. A composição dele é 7 eixos, né? A carreta tem 4 e o cavalo tem 3. E ele pode levar uma capacidade de carga de até 38 toneladas. Isso foi uma evolução que aconteceu no transporte, se eu não me engano, desde 2022. A gente basicamente tinha caminhões de 6 eixos que levavam 30 toneladas e o Tarcísio, quando foi ministro de infraestrutura, esse aqui é faixa.
Sem seta, avançou a faixa, avisa. Então o Tarcísio fez essa regulamentação, ele aceitou colocar mais um eixo na carreta, aumentando em praticamente 30% o peso que aquele caminhão poderia levar. Então ali foi um divisor de águas também para o transportador rodoviário de cargas, porque conseguiria levar mais peso com o mesmo equipamento praticamente, né? Ser mais produtivo. Ser mais produtivo, né? Apesar de que o que a gente vê nos Estados Unidos e na Europa são caminhões com apenas 2 eixos na carreta. E nós aqui já estamos com 4. Né? Eu vejo que os Estados Unidos têm uma regulação. A parcela de tipos de transporte tá melhor distribuída, né? Eles têm muitas... A hidrovia é muito... É mais o last mile, né? Que eles chamam, né? Exatamente. A hidrovia funciona, a ferrovia funciona, e no Brasil 2/3 de todos os produtos que são produzidos são transportados por caminhão. Então é um volume bem alto, né? E muita carga pesada também, né? Tipo, hoje vocês carregam bobina de aço, né? De aço ou de alumínio? Bobina de aço, de alumínio. E, é uma carga extremamente complexa e pesada, né? Pesada, muito perigosa, né? Muito perigosa. É um peso concentrado, né? É diferente de tu carregar um peso distribuído, né? 38 toneladas de cerâmica, né? São mais de 30 pallets, né? E às vezes 38 toneladas de bobina são 4 bobinas, 5. Então o peso está muito concentrado ali no caminhão, né? Dinho, hoje a carteira de clientes de vocês ela é mais corporativa, né? Tipo, hoje vocês não atendem fracionado, né? Que às vezes o cara pensa que, a Rodoevropy nunca vai me entregar um pacote na minha casa, pessoa física, né? Hoje, o negócio de vocês ele é voltado para que tipo de cliente e qual que vocês têm mais eficiência? A gente começou e agradecemos muito, né, o ramo cerâmico, que foi quem colocou a Rodoevropy no cenário de transportadores aqui da região, né? Mas acho que foi uma decisão acertada em 2018, quando nós começamos a buscar outros setores, né? Hoje a gente vê a cerâmica aqui de Santa Catarina de mal a pior. Não sou eu que estou falando, são as notícias, né? O mercado reduziu bastante, né? A Dexco, por exemplo, que é do Banco Itaú, né? Comprou a Ceusa e a Secrisa, né? Ela já fechou uma unidade da Ceusa e já fechou 2 unidades da Secrisa, né? Que é a Dexco, a Portinari, né? Então, eles tinham 5 unidades, estão só com 2, né? E hoje de manhã eu escutei na rádio que prolongaram as férias coletivas que deram aos funcionários. Então, na minha visão, a tendência é que a Dexco, por mais 1, 2, 3 anos no máximo, esteja saindo daqui da nossa região. Né? São empresas que são tradicionalmente daqui, são fundadores daqui, que já não é, né? A gente tem, inclusive, famílias tradicionais da nossa região, né? Sim, e a cerâmica, eu acho que num futuro nem tão longe assim, vão ficar apenas com a Eliane e a Elizabeth, que é do Grupo Mohawk. Que é do Grupo Mohawk. Então, eu acho que foi uma decisão acertada da gestão de buscar outras frentes, né? Então, hoje a cerâmica, né, não representa aí nem 10% do nosso faturamento, o que antigamente representava 70%, né? 80%. Então, eu acho que foi uma decisão acertada de a gente sair. Não sair, a gente manteve os nossos clientes, né? Até porque a própria cerâmica não cresceu muito mais. A gente manteve os clientes e fomos atrás com os novos caminhões que iam chegando, a gente buscava novos serviços, né? Então foi isso que a gente... Foi uma ótima decisão. E hoje também vocês têm muita... Eles conseguem entender muito bem o corporativo, né? Exatamente. A gente tem uma estrutura hoje que já consegue atender os maiores cervejeiros do Brasil, as maiores petroquímicas do Brasil, as maiores usinas do Brasil, né? Nós estamos aptos com toda a sugestão de documentação, de treinamento, a gente está apto a embarcar em todos esses locais e a gente já o faz, né? Nesses embarcadores, né?
A gente nos cadastrou com a SASMAC, que era a exigência de um cliente, depois fomos para ISO 9001, enfim, a gente tem diversos certificados que nos credenciam a operar nesses grandes clientes, né? E o foco é crescer nesse nicho corporativo, né? Exato. Até porque vocês têm um custo e uma despesa alta para atender todas essas exigências, né? Exatamente. A ideia é crescer neles, né? Para a gente não precisar... É o foco, né, Matheus? Não adianta também se atirar para todos os lados e... Não construir eficiência, né? Exatamente. Ô, Dinho, e cara, os próximos anos da Rodoéperto aí, quais são os desafios e para onde vocês estão olhando? Então, a gente pensa em continuar, né, o nosso crescimento, a transição entre as duas gerações foram muito boas, né? A primeira e a segunda, né? A primeira e a segunda, então a gente é jovem ainda, sabemos trabalhar dentro do negócio, fomos criados aqui dentro, né? Então a gente sabe, cada cantinho desse daqui representa. Acho que a gente vai continuar, né, com um equilíbrio, que é o que a gente sempre teve aqui. A gente nunca vai fazer algo gigantesco para talvez no futuro ter problema, né? Então, uma gestão conservadora, né? Uma gestão conservadora, com solidez, né? Mas a gente está preparado para crescer, né? Como estruturamos o conselho, né? Estamos melhorando cada vez mais os nossos indicadores, temos ótimas pessoas trabalhando conosco, ótimos caminhões, ótimos motoristas, né? Então acho que agora é a gente continuar a evolução dos processos, continuar a evolução com as pessoas também, né? Ganhando mercado com consistência, né? Como tu falou, o primeiro cliente ainda mantém na base. Exatamente, a gente não pode querer crescer e abandonar tudo o que a gente fez até agora. Então eu acho que a solidez, né? E a cadência é algo que a gente tem que ir com cuidado, não ir devagar, mas ir com cuidado, observando, né? Sempre olhando o que pode dar certo, o que pode dar errado, onde a gente já errou para não errar de novo, né? Mas eu acho que como a segunda geração já assumiu o negócio e a gente é jovem ainda, eu acho que a gente tem muita coisa boa para colher pela frente, né? A gente passou por um momento de 2, 3 anos de organização, acho que agora a gente já está bem avançado. Até para dar passos um pouco maiores, com mais solidez, né? Com mais solidez, né? E nunca esquecendo da nossa essência, né? Da nossa cultura de atender bem os nossos clientes, né? Cumprir a palavra é uma coisa que a gente sempre tem como nosso mantra aqui. E a gente não quer ser a maior transportadora do Brasil, a gente não quer ser a maior transportadora de Santa Catarina, a gente não vislumbra isso. Se isso um dia acontecer, a gente fica feliz, mas não é esse o nosso principal objetivo. Nosso principal objetivo é a gente continuar crescendo do jeito que a gente está crescendo. Com segurança, segurança financeira, segurança organizacional, segurança com cultura, segurança de que a gente não vai prejudicar os nossos profissionais que estejam aqui, né? A gente... Isso até é uma fala do teu pai, inclusive, né? Teve um dia que ele falou assim, cara, vocês estão trabalhando demais. Relaxa um pouco, vamos com calma aqui, tá tudo certo, né? Exatamente. Então eu acho que isso é o principal. A gente quer crescer, o faturamento para nós sempre foi ego, né? A gente sempre buscou o LL lá embaixo, né? Que é o que... O lucro líquido, né? É o que diz sobre a empresa, né? É o caixa forte, né? Como a gente sempre teve. Então, o nosso objetivo é esse daqui nos próximos 5 anos. Continuar crescendo com segurança, olhando os riscos, né? E olhando para o futuro também para crescer com segurança, mas não temos o objetivo de ser a maior daqui, a maior de lá. A gente gostaria de crescer para ser melhor do que a gente já é, né? Aumentar as nossas receitas, aumentar o LL lá embaixo, que é o que vale a pena, ter um caixa sadio, conseguir tratar bem a nossa gente aqui, né? A gente está com 270 funcionários, né? Se tu considerar aí que tem 4, 5 pessoas aí, a gente impacta mais de 1.000 pessoas, fora as entregas que a gente faz nesse Brasil todo aí. Então a gente sabe da nossa responsabilidade e acho que a gente tem que continuar desse jeito, sendo responsável, né? Pelo que a gente transporta, sendo responsável pelas pessoas que a gente acolhe aqui e sempre pensando também que a empresa precisa de lucro. Uma empresa só sobrevive com lucro, né? Então, manter nível de faturamento excelente, mas sempre buscar
eficiência operacional para a gente poder ter um lucro líquido lá embaixo, para a gente conseguir, com esse lucro líquido, investir ainda mais na empresa, porque o dinheiro que a gente ganha aqui fica aqui, né, conforme já disse anteriormente. Então, se a gente continuar assim, eu acho que a gente está num caminho muito bom, muito próspero. Sólido, né? Sólido, né? A gente já passou por algumas crises, né? Eu participo lá com o Lázaro e ele sempre diz que crise é o cacete, né? Porque a gente já passou por tantas crises, né? Grandes empresas já passaram por tantas crises e estão aí ainda, né? Então, crise a gente vai ter, vai mudar governo, daqui a pouco vai ser esquerda, daqui a pouco vai ser direita. Para nós, cara, o que importa é a gente fazer o nosso dever de casa, bem feito, cuidar das nossas despesas, né? Continuar atendendo bem os nossos clientes. Pode passar qualquer governo aí, não vai mudar. Vai atravessar. Vai atravessar, né? Às vezes um pouco mais rápido o crescimento, às vezes um pouco menor, mas eu gosto muito dessa frase dele porque eu vejo muitas pessoas terceirizando, né, a culpa, né, da sua empresa, né? Mas aí o cara, ao invés de deixar 90% do que a empresa gera de caixa na empresa, ele faz o contrário. Ele consome os 90%. Ele consome os 90% e 10% ele deixa no caixa, não vai funcionar. A gente sabe perpetuar o negócio é muito mais difícil. Às vezes tu tem um volume ali dentro da tua conta, no teu caixa ali, cara, muito daquilo não é teu. Né? Então eu vejo que o empresário, principalmente o empresário de transporte, ele é muito informal ainda, ele não tem a noção daquilo, né, do que é dele, do que não é dele, porque ele não sabe. E assim, ó, como teu pai começou, ele era caminhoneiro, comprou o primeiro caminhão dele e tal, foi fazendo, e ele chega, por exemplo, se o teu pai não tivesse trazido vocês para a operação, vocês ajudado na gestão, ou vocês estariam naquele tamanho e já teriam fechado. Perfeito, exatamente. Né? Que da incomodação e tal, pô, vamos tirar o dinheiro daqui, botar em outro lugar, não vale a pena. E eu falei no outro podcast que eu participei, a gente tem tido tanto contato com a gestão profissional, né, e como que a gente, com o orgulho que a gente tem do pai pelo que ele conseguiu fazer a transição, né, sem litígio, sem desconforto, foi algo tão natural, né? Isso não foi também em 2 meses, né? Isso foi anos que foram acontecendo, né? E aí às vezes a gente pensa para o futuro também, né? Tu me perguntou o que tu pensa para o futuro para a empresa, né? Eu tenho um filho de 3 anos, o Everton tem uma filha de 3 meses, né? Então a gente, o que tu pensa para o futuro, né? O André também já casou, né? Vai vir os filhos também. Ter, né? Então, desde já a gente já conversa sobre o assunto. Como a gente vai fazer para fazer exatamente o que o pai fez com nós. Então, primeiro, os filhos têm que querer, né? Se eles não querer, não adianta insistir. Né? Deixar a pessoa ser feliz fazendo o que ela gostaria de fazer, né? Porque se trazer para cá e não gostar, frustra, né? E também se trazer para cá, a pessoa gostar e não for competente, é complicado também. Né? Então, o pai sentiu todos esses... Ele nos testou durante esse tempo, né? Não, ele tem responsabilidade, tem um bom comportamento, tem conhecimento, então agora vai. Né? E eu disse em outro podcast que eu participei que a única coisa que a gente não vai deixar acontecer aqui nessa empresa é ela fechar. Se a gente tiver qualquer visão que isso possa acontecer, a gente vai buscar outras formas, né? Se a família não tiver competência para tocar, a gente busca profissionais de mercado. Se a gente não se agradar de profissionais de mercado, hoje tem fusões, aquisições, tem diversas formas de tu manter a marca, né, dessa empresa, né? Porque isso aqui é um orgulho para nós, né? Meu pai engraxava sapato, tirava areia do rio, com 15 anos foi em Belém, então jamais eu posso deixar isso aqui morrer. Então é isso que eu e meus irmãos temos no nosso coração. Se o Heitor daqui 15, 16, daqui 20 anos ele tiver condição de tocar isso aqui, ótimo. Se não, a gente está estruturando um plano para... A gente está estruturando um plano desde já. E eu acho que foi isso que meu pai fez comigo lá atrás também. Às vezes meio que empiricamente, anos, né? Mas aconteceu. Então esse é o recado que a gente deixa. Espero que vocês tenham gostado aqui da empresa. Pô, deu até uma volta de caminhão. Não esperava por essa. Depois eu vou mandar lá o valor do diesel. Tá caro, tá? Isso é de verdade. O diesel subiu 31% em 20 dias. Não, eu falo que o Aguinaldo não pode tirar férias, né? Que as 2 vezes que ele tirou férias, uma ele tava num bid dos maiores clientes, né? Ele tava negociando. E agora a última foi diesel. Ele disse, cara, eu passei a viagem inteira negociando diesel no celular. Não me lembro de absolutamente nada. Eu me lembro do que eu fiz a viagem inteira, eu só negociei diesel. Eu falei assim, em resumo, não pode ir, né? Tem que ficar aqui. Lá na montanha-russa, meu corpo saía um pouco, naquelas montanhas-russas,
Mas a hora que eu parava, eu já voltava naquele mesmo problema. Celular, cotação. Porque quando tu tem um problema assim que é teoricamente de dia a dia, tudo bem, né? Não te afeta. Mas aquilo era um problema estrutural, cara. 30% em algo que representa 40%, agora está representando 50% dentro do meu custo. Cara, eu preciso atuar. E daí o papel como CEO, cara, ele tem que, apesar de a compra de diesel operacional não é tu que faz, né? Mas a negociação, pô, uma coisa que teve As maiores carteiras praticamente sou eu que cuido, né? Então eu tive que falar com os caras. E aí, cara, vai aumentar, não vai? Se eu consigo trabalhar 15, 20 dias contigo assim, se permanecer isso aí, eu paro, cara, porque eu vou trabalhar quebrar. no prejuízo, né? Então, essa é a linha tão feio de um negócio grande, né? E a mulher correndo, e eu aqui, e a montanha russa. Segura que ele vai se perder lá. Mas tá bom, Deus só dá o fardo que a gente pode carregar. É, né? Isso aí, é isso aí. Ô Dinho, obrigado, cara. Valeu. Só a última parte, assim, tu tem participado do Mind com a gente, o que tem feito sentido pra ti? Resumidamente, assim, já conversamos bastante. Eu sou fã, né, Matheus? Sou fã de ti, que já tá aqui com nós obrigado, cara. 3 anos, né? Nos ajudou muito aqui nessa parte de profissionalização. O Matheus participa das nossas reuniões de conselho aqui, fala nas horas, parece que sabe, né, o momento certo de colocar as ideias, né? Interrompe pouco, mas quando interrompe são falas assertivas, né? O meu pai, com o tempo, criou bastante afinidade também com o Matheus. Até na última reunião ele te elogiou bastante a hora que tu saiu sobre uma situação que tu falou estava com um profissional ali com problema, e tu falou, ó, comportamento, infelizmente, não muda, cara. O cara tá com essa idade, não muda e tal. Então ali foi um conselho excelente para ele, e dali ele praticamente tomou uma decisão. Que bom, obrigado. Então o quão importante é a gente ter uma pessoa de fora, né? Que tenha capacidade, que é o que eu acho que vocês têm trazido ao lado de vocês, né? Nos eventos lá que a gente tem participado, só cara top, né? Então o Rodrigo lá de Blumenau, né? O Felipe aqui de Criciúma. Da Anjo, né? Da Anjo Química. Então eu acho que para nossa região vocês fizeram algo que era inimaginável, né? Isso tá em São Paulo, né, cara? Nem a gente imaginava, de ser então, bem sincero. Eu não sei se tem isso em Curitiba, não sei se tem isso no Rio de Janeiro. São Paulo eu sei que tem, né? Mas agora Tubarão tem também, né? Então que bom que vocês, né, fazendo um pouco da alusão, né? Transporte, ninguém queria ir para o Rio de Janeiro. A gente foi, né? Aqui ninguém teve uma ideia dessa, né? Vocês tiveram, né? E agora acredito que pelo tamanho de pessoas que tem lá e de gente que tem lá, e eu vejo que deu muito certo, né? E a região precisa, né? A gente ainda é muito amador em algumas coisas, né? E eu acho que vocês vão contribuir com muitas daquelas empresas a crescer faturamento, a organizar processo, né? A perpetuar o negócio, né? Perpetuar, né? A gente tem muito essa visão que eu tenho do meu filho é uma visão que o meu pai me ensinou, mas talvez um cara que construiu uma empresa não tenha essa visão. É um guri, vou botar a estudar, depois eu vejo. Eu já estou pensando desde já, o que eu vou fazer com ele, né? Então eu acho que isso é uma coisa que vocês fazem muito bem lá. Eu participo, recomendo a quem tiver a oportunidade de participar lá. Tem especialistas em todas as áreas lá, e se eles não responder a tua pergunta, pode ter certeza que no outro dia a resposta vai vir, que eles vão buscar. São pessoas capacitadas. Eu assino embaixo para eles, participo, gostei bastante da mesa que eu participei lá, inclusive agora próximo pepino que eles vão ter que descascar lá é o meu, né? Então eu acho que quem está buscando crescimento estruturado, organizado e com perpetuidade tem que estar lá com vocês. Esse é o meu conselho que eu dou para quem está escutando esse vídeo. Muito bom. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por estar lá com a gente, obrigado por ser case, né, cara?